Terapia é uma nova modalidade de tratamento que consiste em fazer a fisioterapia em cima de um animal, de um cavalo, né? A gente aproveita os passos que o cavalo proporciona para a gente para fazer o tratamento de uma criança com lesão neurológica ou em qualquer outro indivíduo com transtorno psiquiátrico ou mesmo na parte laborativa, né? O cavalo proporciona a gente, quando a gente está em cima montado nele, alguns movimentos que a gente não consegue proporcionar dentro de uma sala de fisioterapia. Ele proporciona 3 movimentos básicos, que é o movimento vertical, movimento lateral e movimento anterior-posterior. Esses movimentos, dificilmente a gente consegue proporcionar os 3 movimentos ao mesmo tempo numa criança, numa sala de terapia. Outra coisa, ele é realizado ao ar livre, né? Então a gente tem todos os efeitos do ambiente atuando em cima da criança ou do indivíduo durante a sessão de hipoterapia. Bom, ele é realizado sobre o animal, mas também nós podemos fazer um tratamento com a terapia ocupacional dentro da baia dos animais. Então, o trabalho de escovação, o trabalho de dar alimentação para os animais, o trabalho de atrelar os animais, colocar a manta, colocar a cabeçada. Esse trabalho é feito fora do animal. E o trabalho sobre o animal, ele é feito com a criança sentada sobre uma manta, com ou sem o terapeuta do seu lado. Né? Ele pode ser realizado com o terapeuta no caso das crianças que têm uma deficiência maior de postura, aquelas que não têm o controle do tronco, aqueles indivíduos que estão muito inseguros, crianças muito pequenas, pessoas muito idosas, esses são feitos com acompanhamento de um terapeuta. E aquelas pessoas, aquelas adultos ou crianças que já conseguem ter um controle postural melhor sobre o animal, ou que tem uma segurança maior, eles são atendidos sozinhos sobre o animal. O terapeuta vai acompanhando ao seu lado, né, com o guia puxando o animal, e eles conseguem desenvolver plenamente essa atividade. Antes da gente falar para quem é indicado, a gente tem que citar que sempre tem que ser encaminhado por um médico, né? Pode ser um pediatra, um neurologista, um clínico geral, mas sempre com o diagnóstico da patologia que a criança apresenta. A gente tendo em mãos esse diagnóstico, aí a gente pode pensar num tratamento. Se esse tratamento vai ser de 30 minutos, se vai ser uma vez por semana, se vão ser 2 vezes por semana. A gente vai poder programar também se vai começar com atendimento fora do animal, com a criança conhecendo as baias, acariciando o animal sem montar nele. E depois a gente vai podendo evoluir esse atendimento para a criança montada no cavalo com um terapeuta ou sem o terapeuta. Nos casos onde a criança vai com o terapeuta, são aqueles casos que a criança não apresenta um controle postural, um controle de tronco, um controle de equilíbrio, aquelas crianças muito inseguras, aqueles indivíduos que não conseguem manter o mínimo de postura sobre o animal, ou mesmo que apresentam outros problemas ortopédicos associados, como subluxação de quadril, uma escoliose, que a gente precisa fazer alguns alongamentos específicos, e algumas outras particularidades que a gente tem que definir no momento. Nos casos onde o indivíduo consegue ir sozinho no cavalo, então a gente sempre faz esse acompanhamento ao lado do paciente. A gente nunca solta o paciente sobre o animal para ele caminhar sozinho durante a terapia. Os pacientes são sempre encaminhados pelo médico responsável por aquela pessoa. Os casos mais conhecidos de contraindicação são naqueles casos que a criança apresenta uma subluxação ou luxação do quadril, aqueles casos de escoliose muito acentuada, os casos em que a criança apresenta uma crise convulsiva sem controle algum, síndromes desconhecidas que a gente não tem parâmetro algum para poder estar avaliando se é benéfico ou não o atendimento. No nosso caso aqui, ela é sempre realizada individualmente, tá? Mas existe um trabalho também que pode ser feito junto à fonoaudióloga, a psicóloga e a terapeuta ocupacional, com trabalho de baia, como eu já citei antigamente. Então as crianças elas vão em grupo para ter a baia, para dar alimentação para os animais, ver como funciona esse serviço de atendimento aos animais, o trabalho de escovação, o trabalho de preparação do material. Isso tudo é um trabalho que pode fazer em pequenos grupos, né? Mas é um trabalho muito interessante de ser realizado. No nosso caso aqui, nós trabalhamos basicamente com a criança individualmente sobre o animal. Cada caso é um caso, né? Então a gente não pode estabelecer regrinhas para o atendimento dessas crianças. Com certeza existe melhora em todos os quadros que a gente atende aqui. O que a gente geralmente faz é particularizar cada atendimento. Existem melhoras, as melhoras são palpáveis, são visíveis, mas sempre respeitando a individualidade de cada criança ou de cada indivíduo. Os atendimentos geralmente demoram em torno de 6 meses a 1 ano para se surtir uma melhora desejável para aquele quadro.